Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. O tema do vídeo de hoje é sobre quem você quer que viva com você, o tipo de pessoa que você vai escolher para passar um longo tempo ou, na sua opinião, isso não é para você. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Eu estava observando algumas situações que ocorreram no meu cotidiano sobre relacionamento, sobre pessoas que eu conheço, sobre pessoas que fazem parte da minha vida. Eu sempre percebi que tem pessoas que insistem em relacionamentos que já são fracassados desde quando começou. E a forma de você, da outra pessoa falar, sua companheira falar com você, de sempre você não ter razão, se você está assistindo alguma coisa relacionada a um exemplo, você está assistindo a um podcast sobre finanças, aí a mulher critica. Se você está fazendo academia, a mulher está falando, malha, malha e não sai disso. E outros fatores que eu me deparo com o casal que eu conheço. E olhando isso, sabe, eu fico pensando, será que eu tenho noção do que é um relacionamento? Ou talvez ele entrou no relacionamento pela beleza da pessoa, ou porque ele não achava que não ia conseguir uma pessoa melhor, ou pelo tempo que ele estava muito solteiro, o que é que as pessoas iam achar dele, e pensou que com o tempo as coisas melhorariam. Não melhora. As coisas vão piorar. Porque quando o homem ele não tem o controle do relacionamento, quando o homem não coloca limite no relacionamento, é improvável que ele consiga vencer. No sentido da pessoa respeitar ele, enfim. E já passou várias mulheres na minha vida, mas eu nunca fui uma pessoa de olhar para essa mulher e dizer, essa é a mulher que eu quero viver, sabe? Essa é a mulher que, de fato, eu penso em estar um bom tempo com ela. E eu, nos 35 anos, já passaram várias, e não é nem questão de ser difícil ou tal. Não, é porque eu acredito que opostos não se atraem. Às vezes eu conheço uma mulher muito bonita, só que a gente vive em contradições, porque eu penso totalmente diferente dela. E quando a gente se conheceu, né, eu sabia, né, disso, e ela sabia também. Eu sempre fui um cara que eu gosto de falar as coisas corretas assim, já do começo, pontapé inicial, sem ficar mentindo, porque eu não quero que ninguém minta para mim. Então, eu ia pela parte física da beleza da mulher, e depois ela fazia coisas que eu não concordava com, até eu ficando com ela, ela postava uma foto de biquíni, sensual, e outros caras curtiam, e ela falava meu amor, coração. Não que ela tenha alguma coisa alguma, como é que eu posso falar, satisfação a mim, mas se você está conhecendo uma pessoa, né, provavelmente um pouco de respeito, eu acho que a pessoa deve ter para outra pessoa, mas enfim. Então eu sempre fui muito um cara de intenção, de ver a forma como essa mulher eu estou conhecendo. Então, hoje eu vejo que está muito difícil você ter uma mulher que queira estar perto de você de verdade, que queira ter um compromisso de respeito, um compromisso de companheirismo, um compromisso, sabe, que não vai
trapacear com você, um compromisso de os dois correrem juntos para coisas melhores e ser tipo uma amizade, primeiramente o amor, né? No sentido né, de um ter tesão pelo outro, na verdade, né? Porque eu acho que o amor é uma construção, é com o tempo. Na minha opinião, acho que amor só de mãe, de verdade, mas esse tesão, né? Que quando a mulher perde o tesão e o homem da mulher, não se tem mais isso. Tesão, respeito, né? Pela pessoa, respeitar e admiração também. Então, eu acho que tá difícil hoje você se relacionar tendo esses princípios, né? E por conta das redes sociais é inevitável. Às vezes você conhece uma pessoa, né? Aconteceu até com aquele Eduardo Costa. Eu vi uma reportagem há muito tempo, não sei se ele tá com a mulher ainda, que a mulher era influencer, casada, tinha 2 filhos com um cara e tal. E ele achou ela bonita, começou a conversar com ela, ela foi, viajou parece que ele mora em Goiás. E essa influência parece que era do Rio de Janeiro, era do Espírito Santo, não sei. E ela deixou tudo pra ficar com o cara. E o cara perdeu a mulher. Porque hoje o nível, como é que eu posso falar, né? Financeiro e as barreiras que eram barreiras grandes de uma pessoa normal, de uma pessoa classe média baixa ou classe média para um cara milionário, enfim, as barreiras acabaram com as redes sociais. Se a mulher ela mostra beleza dela, né, tem 100 mil seguidores, 50 mil, 20 mil seguidores, são vários homens que vão estar lá, vão ver a foto, ou algum momento vai passar no feed lá, aparecer ela, e o cara pode ser um empresário, um cara bem sucedido, um herdeiro, enfim, e ela casada e tal, e ela vai. A maioria delas vão deixar o marido para ficar com um cara que tenha mais grana para proporcionar e que ela admire financeiramente ele, né? Então, eu não me submeto a isso, cara. Quando eu vejo que não dá pra mim, eu já vou-me embora. Eu pulo o barco. Talvez seja pelo tempo que eu moro só, talvez os relacionamentos que eu tive, eu não gosto, não postei nas redes sociais, eu não confiei, passaram poucos dias aqui na minha casa, enfim. Ou talvez é porque eu sou muito reservado, mas eu não sei. Eu hoje realmente fico pensando sobre isso. Você aturar, né? Coisas que na minha concepção eu não aturo. Uma mulher que seja totalmente diferente de mim, uma mulher que despreze tudo que eu gosto, uma mulher que só faça criticar, né? Você gosta de uma coisa, ela gosta de outra, não te respeita na frente dos teus filhos, né? Não te admira. Tudo que você faz, você tem que fazer porque é obrigação. Às vezes você faz alguma coisa para ela e para ela tá tudo bem, isso é mais que obrigação, é porque realmente de fato você não é um cara que ela admire e às vezes ela tá com você porque ela não se cuidou mais ou não está se cuidando, mas quando ela tiver a oportunidade de se cuidar ou de encontrar uma pessoa melhor, infelizmente ela vai chutar você. Então, nessa perspectiva, eu acredito que você tem que se cuidar, você tem que ser uma pessoa que ame primeiramente você. E cara, eu vou dizer uma coisa, tem muitos caras, muitas mulheres também, né, que ficam no casamento por conta dos filhos, cara. Os filhos vão se criar. Você fazendo a parte de você como homem, fazendo a parte de pai, você vai ser um bom pai. Então, isso não é pretexto para você deixar de viver a sua vida, se cuidar e procurar uma pessoa melhor, porque depois de um tempo, quando os filhos crescem, eles vão buscar ter suas vidas e você vai ficar só. E você não pode ficar com uma pessoa que te critica, que fala mal, que você foi a segunda opção dela. E eu não quero ser a segunda opção de nenhuma mulher.
eu posso gostar dela, mas quando eu vejo que eu tô lutando muito pra gostar e ela não tá nem aí, eu dou linha na pipa. Eu caio fora porque eu me amo mais. Então, pensem nisso. Isso é um caso que eu estava vendo, né, de uma pessoa próxima que faz tudo pela mulher, tenta ser o melhor que ele pode ser nas condições que ele tem no momento. Acredito que ele se arriscou muito pouco na questão financeira, mas é um cara que é uma boa pessoa, um bom marido, um cara respeitador, um bom pai. Só que, infelizmente, essa pessoa que está com ele não merece ele. E eu não consigo falar porque isso é muito particular dele, mas se eu fosse ele, eu não ficava com a pessoa por comodismo, não ficava com a pessoa por conta da idade, eu ia cuidar de mim. Eu poderia até perder as coisas que eu conquistei, né? No sentido de bens materiais, né? Não falo nem apartamento, falo bens materiais, porque essa pessoa não tem, né? Tem a casa da mãe, a casa da mãe, a casa da mãe, enfim. Mas eu ia viver minha vida sendo um pai correto, mas não ia passar por essas coisas que eu acho muito humilhante que a pessoa possa passar. Falta de respeito, falta de consideração. Ia procurar minhas melhoras. Então, comenta sobre se vocês conhecem alguém assim. Se vocês estão passando por isso, estão submetendo a pessoas que não fazem sentido estar na sua vida, mas por medo, né, do futuro, ou por medo do que as pessoas vão pensar, ou medo de ficar sozinho, estão insistindo em um relacionamento que é fracassado já outrora, desde o começo. Então é isso. Se inscreve no canal, compartilha. Tamo junto. Valeu!